Eu sou a Sueli Paz e eu estou aqui para mais um vídeo. E hoje o vídeo ele tem um conteúdo muito sentimental. Eu vou falar sobre uma mulher e uma mulher de verdade. Eu vou começar contando a história. Eu cheguei esses dias do trabalho e encontrei essa carta que eu vou ler agora para vocês. Sou católica, vivo minha fé. Sou católica, vivo minha fé. Meus pais eram católicos. Meu pai e suas irmãs eram rezadores de terço. Então, desde muito pequena, eu já acompanhava eles e já gostava muito de ver eles rezando o terço e cantando a Salve Rainha. Meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos. Ele me deixou uma grande herança, uma história sagrada, que mais tarde eu comecei a ler e fui aprendendo um pouco mais sobre a Bíblia e sobre a Igreja Católica. E sempre que eu ia à missa, gostava muito da homilia, porque com isso eu ia aprendendo sempre mais. Casei, tive 6 filhos, sempre procurei educá-los na fé. Não foi fácil, mas eu sei que Deus sempre me conduziu pelo bom caminho. Sem Ele, eu jamais teria chegado até aqui. Um dia, discutindo, alguém me disse que eu não tinha vencido, que eu não era uma boa mãe. Mas eu venci. Foi eu que venci. Não fui eu somente que venceu, mas foi Deus que venceu por mim. Hoje estou com 72 anos, sou viúva e vivo sozinha. Sozinha não, porque Deus sempre está presente na minha vida. Esta é minha história de vida. Jacira Silva Faria. Eu cheguei do trabalho, encontrei essa carta, Jacira Silva Faria, a maioria sabe que é minha mãe, e ela não me disse nada, ela tinha voltado para Paraguaçu e deixou essa carta. Eu entendi imediatamente que ela queria testemunhar a fé dela. E aí eu estava esperando o dia, o momento, e hoje, como é o aniversário dela, ela completa 72 anos, eu resolvi ler a carta dela e contar um pouquinho sobre minha mãe, porque ela é o maior exemplo de mulher, é a mulher mais importante da minha vida e ela tem muita história para contar, é uma guerreira. Ela sim é feminista de verdade. É por isso que não me causa nenhum encanto, nenhum entusiasmo, nenhuma admiração essas mulheres que se intitulam feminista, porque eu tive uma feminista em casa de verdade, uma mulher de verdade que venceu preconceito, rejeição, doenças, pobrezas, dificuldades, educou 6 filhos, formou 6 filhos muito bem educados, modéstia à parte. Isso sim para mim é exemplo de mulher. Não é essas coisas que vocês vivem aí idolatrando. Mas eu quero voltar a falar da minha mãe. Chega de crítica, hoje é um dia muito feliz. É o aniversário dela. Nós somos muito gratos a Deus pelo dom da vida da dona Jacira Silva Faria. A minha mãe, ela foi casada pela segunda vez com o meu pai. Então ela é uma mulher de segunda união. E ela, muito católica, como vocês viram, ela sofreu durante muito tempo por não poder receber a Eucaristia. Mas ela nunca desistiu da fé, nunca desrespeitou os dogmas da Igreja Católica. Ela foi vítima de preconceito, inclusive por amigas que faziam parte do mesmo movimento que ela dentro da igreja. Chegaram a tirar ela desse movimento porque ela era de segunda união. E algumas pessoas não entendiam na época, né, que ela podia participar de algumas coisas, que a única coisa que ela não poderia eram alguns sacramentos da igreja. As pessoas, né, achavam que ela não podia participar de nada, então ela foi, inclusive, algumas vezes humilhada. E o bonito é que eu nunca vi ela julgar nem criticar essas pessoas. Ela sofreu, sim, isso eu testemunhei, era criança, mas eu via. E mesmo assim, ela nunca abandonou a fé dela, porque a fé dela não dependia dessas pessoas, a fé dela é fé em Deus. Então ela, durante todo esse tempo,
Ela ia às missas sem comungar, fazia sua comunhão espiritual, que é você desejar no seu coração a presença de Jesus. E como você não pode comungá-lo, ele vem espiritualmente até o coração. Ela sempre exercitou isso, ela nunca deixou de ir às missas e assim ela honrou a fé dela durante toda a vida dela. E quando eles já estavam mais velhinhos e quando eles passaram a viver como os companheiros, meu pai e minha mãe, meu pai na época ainda era vivo, aí sim minha mãe pôde realizar o maior desejo do coração dela, que era voltar a receber Jesus sacramentado. E ela recebeu porque ela cumpriu todo o dogma da igreja, ela não abandonou sua fé, e aí ela pôde, enfim, receber Jesus, e a alegria dela foi imensa, e ela nunca mais parou de receber Jesus na Eucaristia. E esse é só um exemplo. Ela não bateu de frente com nada, ela simplesmente, por acreditar na sua fé, ela viveu sua fé, respeitou a sua fé, e enfim, ela pôde receber Jesus, a sua maior alegria. Outra coisa é que nunca nos foi negado nenhum sacramento na igreja por sermos filhos de segunda união. Então, as pessoas julgam, as pessoas criticam, as pessoas falam da igreja sem conhecer. Se você conhecer a igreja, os dogmas, você vai ver como é lindo ser católico, como é maravilhoso, porque tudo tem um porquê e um para quê, nada é por acaso, nada é ditado fora da palavra, nada é ditado fora das regras. E se você viver a sua fé, você vai receber a coroa da vida, a alegria, assim como a minha mãe, Jacira, cumpriu. E não só isso, ela cumpriu, eu tô falando da parte religiosa porque ela quis testemunhar a sua fé. Agora, a parte como mãe, aqui eu precisaria muito tempo para narrar a educação que ela nos deu, mesmo na sua simplicidade, a formação, tudo que ela fez por nós, em meio a tantas pobrezas, em meio a tanta pobreza, a tantas dificuldades. Não nos faltou jamais um lar. Minha mãe é uma mulher que foi casada e que passou durante muitos anos pelo problema do alcoolismo do meu pai, e nunca deixou que isso afetasse seus filhos. Ela é um orgulho, ela é um exemplo de mulher, ela é um exemplo de feminista. Uma mulher que foi casada 2 vezes, que respeitou as regras, que viveu sua fé católica, não abandonou sua igreja simplesmente porque haviam regras que a impediam de alguns sacramentos. É um verdadeiro testemunho de fé, de amor a Jesus e a Eucaristia. Mãe, que Deus a abençoe, lhe dê muita saúde, lhe dê muitas alegrias. Nós amamos muito a senhora é com certeza a razão do nosso existir, nossa inspiração, nosso exemplo de fé, nosso exemplo de mãe, de mulher, nosso exemplo de cristã católica. Eu desejo mesmo tudo de bom, que Deus lhes conceda muitos e muitos anos, e que nós possamos gozá-los sempre na presença da Senhora, junto de Deus e com a proteção da Virgem Maria. Amo muito, fiquem com Deus, mãe, fica com Deus, beijos!